Atualidades Pampa entrando no ar a partir de agora com a boa informação, o bom humor para todo o estado do Rio Grande do Sul. Ainda eleições e assim permanecerá por algum bom tempo. Lembrando que o horário eleitoral terá início agora neste final da semana, na sexta-feira. Vamos retomar, então, aquelas alterações pequenas, mas que são alterações nas programações normais, porque começa esta segunda fase da eleição aqui no Brasil. Eu quero perguntar a vocês, porque todo mundo só fala em eleição, respira eleição. O que vocês tiraram, assim, por exemplo, ou hoje, nesses últimos tempos, que cada dia a gente está tentando trazer alguma particularidade, alguma coisa do que aconteceu na eleição? O que me chamou a atenção foi a entrevista concedida ontem pelos dois candidatos para a Rede Globo no Jornal Nacional. Eu não vi. Eles tiveram alguns minutos para se apresentar, depois foram perguntados da mesma forma, e que eu vou acabar explicando, e depois eles tiveram mais um tempo para se despedir, para agradecer, enfim. E por sorteio, primeiro foi o Haddad e depois foi o Bolsonaro. Quando chegou a vez do Haddad, a Renata perguntou para ele. Primeiro explicou que na nossa Constituição só era passível de ser mudada com emenda constitucional e que algumas, inclusive, cláusulas como as cláusulas pétreas nem assim podem ser modificadas, mas que no programa de governo do Partido dos Trabalhadores estava escrito de uma nova Constituinte. E ele, indagado sobre isso, e ainda mais, ela perguntou sobre a fala do José Dirceu para o El País, na qual ele afirmou que se o PT não ganhasse, não exatamente desta forma, mas que se o PT não ganhasse, que eles iam tomar o poder. Então, para a primeira pergunta, ele disse que o PT mudou de ideia, que sai fora do plano de governo a questão de uma nova Constituinte. Quer dizer, estava no plano de governo, mas que mudaram de ideia e que não existe mais. E quanto a José Dirceu, que ele não faz parte do seu governo e nem fará parte, não está fazendo parte da campanha e que não fará parte do governo. Com relação ao candidato Jair Bolsonaro... Só complementando essa primeira parte, ele falou que depois não iria fazer essa questão da emenda, ia fazer emendas constitucionais no tocante a limitação de 5 salários mínimos, isenção de imposto de renda, a questão das taxas bancárias, né, redução de juros e o fim do congelamento de gastos. Então... Eu queria chamar a atenção para a Constituição, que é o que mais chamou. Exatamente, a Constituição. Porque o que eu percebo nas redes sociais? Uma angústia, uma aflição muito grande por parte daqueles que são contra o Bolsonaro, no sentido de que a gente vire uma Alemanha, né, nazista, fascista, Itália, enfim, e da parte daqueles que são contra o Haddad, de que a gente vire uma Venezuela. Então, essa questão, acho que a Globo entendeu muito bem, né? Nesse risco que corre a democracia, tanto de um lado quanto do outro, que quem pensa de um jeito só enxerga um e quem pensa de outro só enxerga do outro. Mas que eu acho que a Globo abordou muito bem esse assunto no sentido de, assim, esclareçam. Bom, existia no plano de governo, existe ainda, não foi retirado, mas segundo o candidato, isso não vai acontecer, essa nova Constituinte. E com relação ao Bolsonaro, foi perguntado a ele as questões relativas às falas do general Mourão. O general Mourão disse que a nossa Constituição era uma porcaria, disse que ela poderia ser modificada por um grupo de notáveis, que isso poderia plebiscito e tal, e aí ele foi bem... Primeiro ele deu uma canelada, ele estava numa linguagem mais popular, né? Que é o jeito dele, na verdade. Ele é assim. Ele é assim. Então que o general deu uma canelada, que o general era general e ele era capitão, mas naquele momento ele seria o presidente e será o presidente, se assim for, e que o general Mourão será o vice. Então, sim, que ele tem que obedecer. Sou eu. Exatamente. Quem manda sou eu. Então, desautorizou nessa fala o general, ainda disse que o general não sabe muito bem ainda sobre política, mas que tem ideias boas e que vai continuar se adaptando. Então, acho que da forma com que foi feita, e eu achei de uma forma inteligente, porque era uma pergunta que todos queriam saber. É verdade. Então, assim, estava todo mundo querendo saber essa história do risco que nós teríamos, caso um vença o outro, de nós virarmos um regime autoritário. Então, me parece que os dois candidatos deixaram bem claro que isso não será possível e que isso não está em plano de governo nem de nem de outro. E isso é tão importante que, assim, o que repercutiu mais de tudo que foi dito nessa
entrevista, nessas entrevistas, foi justamente isso, que os dois, né, declararam que não vão mexer na Constituição e tal. Em todos os veículos, o que foi destacado foi isso. Mas eu volto de novo à consideração dos itens que eles trouxeram para a mudança. E tu desses os do Haddad. Isso, do Haddad. Tu tem que dar os do Bolsonaro também. O Bolsonaro trouxe a discussão, a questão da redução da maioridade e também trouxe a limitação de até 5 salários mínimos para pagamento de imposto de renda. E qual é o ponto aqui? Eles não fizeram a conta, eu acho, porque... Questionados os economistas para avaliar quanto seria esse número, seriam 60 bilhões de reais. Isso tem um impacto na economia fantástico. De onde vai se tirar esse dinheiro para fazer frente a esse... Ainda mais numa época que a gente precisa de grandes reformas. Os economistas brasileiros andam por baixo, né? Vou deixar bem claro. Porque eu tenho visto alguns números e uma chutometria aí que há um bom tempo está em desacordo com o que acontece no país. Por exemplo, porque a Previdência brasileira está quebrada, é quebrada, não está quebrada. Né? Gente, agora mandato renovado, senador Paulo Paim... Isso é a coisa que mais te chama atenção, porque a gente está tentando ver. O que me chama cada um tem. A Carla falou uma coisa. O que me chama a atenção é isso, eles estão fugindo de assuntos espinhosos. Sim. Então, assim, imposto de renda. Vou subir o teto. Todo mundo sabe a mesma coisa. A Constituição. Não vou mexer, porque, Constituição, Mas eu concordo com o general Mourão. Aliás, o general Mourão não existia ainda no contexto. Eu já dizia aqui, nossa Constituição é uma porcaria. Eu digo isso há décadas. Mas não concorda que ela deveria ser feita por um grupo de notáveis? Ou concorda com isso? De um jeito autoritário, claro. Essa é exatamente. O cerne da questão é esse. Mas não existe a mudança autoritária de Constituição, né? Só por um ato institucional. Exato, mas existe o ato institucional. Mas aí nós vamos ter uma outra discussão, porque teve ameaças também por parte do Lula, quando presidente, em campanha, quis criar até controle sobre a imprensa. Então... e isso tem até no plano de governo também, que não foi perguntado. Foi perguntado exatamente a questão sobre a democracia. Eu só queria complementar dizendo que falta, com relação ao Haddad agora, representante, porque é o candidato à presidência da República, uma fala sobre a própria Venezuela, nosso vizinho, né? Dizendo que a Venezuela, o que está acontecendo, o regime da Venezuela, é um absurdo, já que há tempos atrás eles já se puseram a favor do regime que lá está. Então, sinto falta de uma declaração ou do Partido dos Trabalhadores ou do próprio Haddad com relação à Venezuela. Carla, vou te dar uma letra para ti interessante. Nunca a Bovespa na história cresceu tanto que nem na segunda-feira após o resultado. Nunca o dólar baixou tanto. E um detalhe, o Haddad tem que conseguir 1 milhão de votos por dia, sabia? Para ele ganhar essa não conseguir, não, reverter. A missão é quase impossível. E eu acho que ele devia explicar sobre a Venezuela. Também que o Bolsonaro explica tudo. O que chamou atenção nesse momento? Chamou atenção, primeiro, a espetacular narração da minha colega Carla Crico. Arrebentou. Fazer uma homenagem para ela. Arrebentou. Porque quem ouviu, como eu ouvi, tive o oportunidade de falar, ela conseguiu ser fidedigna no que aconteceu lá, e é importante. E eu acho que isso é trazer a tranquilidade. Eu tenho me antecipado, né? Até por postura pessoal, como levei a minha vida, tenho já me antecipou e fui o primeiro a dizer que ganhe quem ganhar, torcer para quem ganhar, para que a gente possa pacificar esse país, para que a gente possa... Então, que a gente agora, nesse segundo turno, eram 13 candidatos, eu entendo, todo mundo querendo lugar ao sol, mas que a gente ache um espaço para discutir ideias, que a gente possa apertar, que teremos alguns... Que a gente tire deles alguma coisa. Alguns debates já estão aprazados, os candidatos por hora estão dizendo que vão, isso é muito importante, que se comprometam com alterações. Algumas coisas a gente tem que... Essas, por exemplo, o Gustavo disse, até 5 mil isenção. A gente sabe que isso é eleitoreiro que os dois estão fazendo, isso é para ganhar voto. Mas chega um momento do debate que eles vão ser perquidos mais firmes. Esperamos que sim. Terão que dar esta resposta. Então, eu considero, acho que arrancamos bem, né? Teremos os debates, são os dois candidatos. Acho que a vantagem que o candidato em primeiro lugar conseguiu, e eu fiz esse exercício matemático na bancada, lembra? No primeiro turno. Somei os 31 do Haddad com os 13 do Ciro, embora não funcione assim, mas isso dá 44
44, que em relação a 49, só aí dá 5 milhões de votos, fora mais todos do Alckmin, que provavelmente irão eleger. É uma loteria, né? É um trabalho muito grande que o Haddad terá que fazer em relação ao Centrão. Mas segundo turno, é bola no centro. Sim, e bola para frente. Então, acho que iniciamos bem o segundo turno e a bancada começou em grande fase. Marni, alguma coisa além disso? Sim, é o convite que o presidencial Bolsonaro ia fazer para que o senhor Ilan Goldfein permaneça como presidente do Banco Central nos próximos 2 anos. Com isso, o mercado, o dólar 3,75, o euro 4,80. Fechou 3,70. 3,70, então já vê que já desde a hora que eu vi até agora. Mas a gasolina então, aumentou. como o Ilan é um homem de banco, é um homem que conhece absolutamente um craque. Você falou, a palavra é essa, um cracaço, ele já convidou antecipadamente. Vou continuar, se ele quiser, trabalhar comigo. O Haddad já declarou se convidou alguém? Não falou nada. Nós temos que tudo que nós falarmos aqui, nós temos que dar equilíbrio para os dois candidatos. E Marni, não podemos falar só de um. O que, no teu ponto de vista, o general Mourão quis falar com perpetrar o autogolpe? Porque o candidato Bolsonaro falou que nem ele sabia exatamente o que seria isso. Então, eu trago isso à discussão. O que vocês... Eu acho que o general Mourão quis fazer um neologismo que deu um bico, deu mal. Como disse a canelada. A canelada, como disse o Bolsonaro. Deu uma canelada. Porque o autogolpe que assim, ó, o general Mourão, diferente por exemplo, da Manuela Dávila, são 2 vices de perfis completamente diferentes. Embora os dois tenham um componente ideológico forte, são perfis diferentes. Você vê que a Manuela está passando a eleição quieta. Ela não está fazendo barulho. É um apoio aqui, um apoio ali, coisa e tal. O general Mourão volta e meia. O general Mourão volta e meia, eles cutucam ele. O que os opositores do Bolsonaro descobriram? Que cutucar o general Mourão é um negócio maravilhoso. Porque ele dá arma. Ele abastece. Entendi. Com a língua, ele abastece. Claro. Então, assim, o que eu vejo no segundo turno, nós vamos enfrentar 2 estilos completamente diferentes. A começar, eu não sei se já posso abrir a discussão, sobre os apoios que começam a se configurar a partir Temos de aqui, hoje. Gustavo, depois vamos trazer a lista dos 10 que já definiram apoios. Então, 10 candidatos já definiram. Os candidatos e os partidos. O Ruschel vai dar a relação, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, alguns partidos identificados com uma ideologia mais conservadora, não foram recepcionados ou não abriram um voto para o Bolsonaro. Eu cito o PP, por exemplo, que é um partido conservador, é um partido que tem uma identificação muito mais com as propostas do Bolsonaro do que com a do Haddad, mas o PP não declarou apoio, se declarou independente. Por quê? Todos os que estão buscando contato com o Bolsonaro estão buscando a negociação política. E um dos anéis que sustentou a candidatura do Bolsonaro é exatamente essa. Ele não quer negociação política, ele quer independência para nomear quem ele quiser, e ele já disse isso, o ministério dele vai ser técnico. Ele disse ontem, Ministério de Notáveis. Ele disse não vai ter técnico. Que compra, né? Vai ser técnico, não vai ter gente batendo. Chega lá, ele não consegue governar. Não vai ter gente batendo na porta dele. Por outro lado, o Haddad vem de um PT mais experiente nas eleições. O PT, no início da sua trajetória, tinha esse componente puro sangue também, não queria associação com ninguém, tinha aquela coisa vestal, né? E por conta disso, usava um desses anéis, que era o de não vou ceder. Com o tempo, o PT entendeu que para chegar ao poder precisava de algumas coligações. Perdeu 2 eleições em sequência. 2 eleições em sequência. E aí ele entendeu que era necessário algumas coligações. Essas coligações, com o tempo, foram fugindo do campo ideológico, e aí sim foi quando a coisa ganhou um componente político mais questionável. Mas o PT é mais experiente nesse aspecto. Então nós vamos ter no segundo turno 2 propostas bem diferentes, que é uma proposta, olha, eu aceito o apoio, mas eu não compro apoio. Do outro lado,
olha, nesse momento nós precisamos apoio, porque o partido tem uma tradição, aceitou se coligar com o MDB. O próprio PP chegou a fazer parte disso. O PSDB acabou de dizer... O PSDB acabou de dizer que não está com nenhum dos dois candidatos. Já temos também... Não apoia nenhum dos dois candidatos. Eu só queria responder que tu fez a pergunta, e essa pergunta, essa resposta eu tenho para ti. O autogolpe foi denominado naquele suposto grupo de notáveis. Não seriam parlamentares que fariam a alteração da Constituinte, mas sim pessoas notáveis, pessoas com saber jurídico que fariam isso. Foi isso que quis dizer o candidato a vice Mourão, e foi desautorizado pelo Bolsonaro. Em relação ao Partido Progressista, que o Gustavo falou, que se manteve neutro, ele se manteve neutro e deixou que os outros, os membros se manifestassem da forma que quisessem, e que regionalmente também cada um decidisse da sua forma. Ontem a gente já falou que aqui no Rio Grande do Sul a manifestação não foi no sentido de apoiar o candidato Bolsonaro. E aí as coisas começam a se dividir. Sudeste provavelmente vai ser a mesma coisa, Nordeste será diferente, Nordeste vai apoiar o Haddad. Então, assim, o próprio PP não é um partido que tenha uma unanimidade. O próprio PP, briga dentro... já tem muita disputa dentro do próprio partido. Eles nem sempre ficam do lado da mesma pessoa. Foi uma... Exatamente. O Reis foi o primeiro mais votado como senador. Já tinha dito lá no início, quando era candidato a governador, que apoiaria Bolsonaro, e as coisas mudaram no meio tempo. A Ana Amélia foi para a vice-presidência, ele foi então para candidato ao Senado. A princípio apoiaria o Alckmin, mas no meio da campanha disse não, o meu voto é do Bolsonaro. Então tem essa tradição realmente dentro do Partido Progressista de não ir todo mundo junto para o mesmo lado. Agora, se a coisa for virar briga, acho que nada no Brasil supera o que acontece com o PSDB. O PSDB é um balaio de gato brabo. Eles brigam. Hoje, expulsaram o Goldman. De tarde, a Executiva Nacional disse que a Executiva Municipal de São Paulo não tinha autoridade, porque no Estatuto não é prevista autoridade para expulsar o Goldman. O Goldman saiu atirando no Dória. O Dória publicamente, né? Foi usar as mídias sociais, usar outros políticos. Mal que eles estão se mostrando agora. Mas eles têm que discutir dentro de casa, né? Dentro do próprio partido. É briga de marido e mulher na frente do prédio. Fala, vamos antes de passar para a Roberta, vamos dar a regra geral e ver como é que são. A Carla nos deu até um caso peculiar e vale para quase todos, mas há uma regra geral. O que é a regra geral, para que entendam aqui? É o partido oficialmente faz um comunicado. Mas como nesse Brasil, desse cosmopolita aí, né, regionalmente pode mudar. Mas nós temos, então, que se declararam já oficialmente neutros. O PSDB, que falamos aqui agora, o PP, na terça-feira saiu o documento oficial, o Partido Novo, também nesta terça-feira, o DC, que para quem não identificou é o do Emael, também se declarou neutro. Quem já oficializou por escrito ao Bolsonaro é o PTB. Aguarda-se, mas ainda não oficial, o PMDB, não saiu o documento oficial. O MDB, E pro Haddad já oficializaram também por escrito o PSOL, o PSB e o PPL, para quem não identificou, é o do João Goulart. Faltam 3 partidos se manifestarem oficialmente. MDB, o do Daciolo, que eu não sei o partido, me desculpe o nome, e a rede da Marina, que sinaliza também neutralidade, mas não deu o documento oficial ainda. E o Fernando Henrique Cardoso, que já tinham compartilhado uma foto dele junto com o Haddad, veio na rede social dele dizer que ele não apoia nem Bolsonaro, nem Haddad, que aquilo ali era uma fake news. Era uma fake news. Roberta está quietinha até agora, não conseguiu falar. Agora fala. Mas ela é quietinha. Magda, 3 pontos eu acho muito importante ressaltar do que aconteceu até aqui na história das nossas eleições 2018, que é uma eleição que vai ficar na nossa história muito peculiar. Desde 2013, a questão da necessidade das pessoas se darem conta de que as redes sociais vieram para ficar, né? Mas o que eu gostaria de apontar é, primeiro, o erro crasso das pesquisas. E aí vem a pergunta, se não existisse as pesquisas, será que nós teríamos estes resultados?
A questão 2 que eu gostaria de trazer aqui, o tsunami de renovação que aconteceu na Câmara, no Senado e em todos os estados. O povo brasileiro deu um recado, e deu um bom recado. E o terceiro aspecto, que eu acho fundamental para o próximo governo, é o aniquilamento do centrão na Câmara dos Deputados. Isso vai favorecer, sem dúvida nenhuma, as renovações e os projetos que precisam ser implementados. Esse país precisa das reformas e é muito provável que o faça se tiver condições de negociar dentro da legalidade. Está no osul.com.br estes dados que nós falamos agora, mais completos, talvez serão atualizados, como sempre, mas também está a fala do ministro do Supremo, do Marco Aurélio Mello, que disse que vê risco de ditadura no Brasil, seja de esquerda ou de direita, neste momento de polarização na política. Em entrevista à TV Brasil, ele disse que as instituições devem ficar atentas para inviabilizar qualquer tentativa de retrocesso. Abre aspas. O risco de ditadura eu sempre vejo, porque certa feita eu li um livro, A Marcha da Insensatez, a história se repete. E, evidentemente, temos que estar atentos aos contornos. Claro que eleito este ou aquele candidato, ele perceberá que precisa, por exemplo, do Congresso Nacional para governar e assim por diante. Osul.com.br é o nosso aplicativo para você ter essas informações sempre à sua disposição, com as devidas atualizações. Basta que você baixe na sua plataforma preferida o aplicativo do Osul. Não custa absolutamente nada. Mari, lembrei de ti quando ele falou sobre o livro. Bom, livros para mim são... Eu tenho depois para mostrar uma coisa espetacular Pois aqui. não. Eu lembrei-me de uma frase do Sêneca, o grande filósofo romano Sêneca, que foi preceptor de Nero, que dizia o seguinte: é preciso dizer a verdade para quem sabe ouvi-la. É verdade. Porque, por exemplo... Nem todo mundo gosta de ouvir. Isso. Na Rádio Pampa, pela manhã, quando eu dou uma notícia, a gente dá uma notícia a respeito do candidato Bolsonaro. Aí a gente é bolsonarista. Aí você passa para outra notícia do Haddad, aí você é petista. Então é impressionante. Então você tem que dizer a verdade para quem sabe ouvir a verdade. Então a verdade, eu tenho uma notícia, aí tem que dar outra notícia e tal, sabe? Então é uma coisa impressionante a mordaça que a imprensa de rádio e televisão, que são concessões federais, está sofrendo. Você não pode falar nada, você tem que pisar em ovos, e este é o problema. Então as pessoas cobram muito. Qual é a sua posição? Qual é a posição de Nesse momento nós estamos sentados. A posição da vovó sentada. Da vovó sentada. Eu sou vovô sentado. Vovô sentado. Eu quero contrapor o que o Rucho estava falando, o seguinte, sobre as eleições. Não tem apoio. Não existe mais essa história do apoio. O povo saturou de muitas coisas e está voltando independente. E prova ver um mapa político brasileiro. Não adianta. Os Lindenberg, esses caras já bailaram tudo, está trocando as lideranças, o Brasil está mudando. Não adianta o cara do PP, do PSDB, do BNB, vota no fulano. Não é, ele vai votar porque ele acha. É impressionante. A filha do Sarney está fora, perdeu. O filho bailou. Sarney não existe mais nessa operação. O Lindenberg vai ficar em casa com o discurso dele. Tudo está mudando, o Brasil está mudando e essas eleições é a grande surpresa. Não é o que o candidato que se votou no primeiro turno disse que vai acontecer. Eu recomendo o voto que a pessoa vai. Eu acho que não tem total razão. E outra, quem começa a fazer muitos acordos, como fez o Alckmin, acaba ficando com uma visão muito negativa perante as pessoas. Porque isso caiu de moda. Caiu de moda. Fui citado, dona Mari. Foi citado. Fui citado que discordaram do que eu não disse. Foi o Vitorino que disse. Não, o Vitorino também não disse. O que eu disse foi anunciar os apoios que os partidos... Não, mas eu não disse que você... Eu disse que eu estava fazendo um contraponto. Um contraponto. A tua notícia que os apoios não têm validade. Tinha minha notícia. Não você... A minha notícia foram que os partidos oficialmente anunciaram seus apoios. Fica tranquilo. Obrigado, Vamos então fazer uma coisa na qual não tem mordaça, tem só história boa. E claro, tinha que ficar com a linda e sorridente Alice. Boa noite, pessoal. Já está aberta a temporada de festas alemãs aqui no estado. E a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que é a maior do Rio Grande do Sul, começa nesta quarta-feira e vai até o dia 21 deste mês, com a expectativa de receber 400 mil visitantes.
O evento vai ter mais de 500 horas de música. E além das bandinhas típicas alemãs e dos artistas locais, eles vão receber 10 shows nacionais, com destaque para Michel Teló, Raça Negra, Gustavo Lima e Bruno e Marrone. E além das muitas atividades culturais, a gastronomia típica e o chopp também recebem bastante atenção. E a festa acontece no parque da Oktoberfest. E todas as informações estão lá no site oktoberfestsantacruz.com.br. E, Magda, estão acontecendo muitas Oktoberfest em várias cidades. E amanhã eu vou trazer informações da Oktoberfest de Igrejinha. Então, quero te dizer uma coisa. Agora tu falaste no Oktoberfest de Santa Cruz, na convenção da FCDL, que aconteceu na semana que passou, em Novo Hamburgo, lá nos pavilhões da FENAC. No final de tudo, o grupo da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul levou para lá cuca e linguiça e a banda para tocar. Foi realmente muito, muito, muito legal. As pessoas adoraram, algumas pessoas nunca tinham visto, não conheciam, enfim, mas as pessoas adoraram. E eu quero dizer para vocês que lá na FCDL eu quero mandar cumprimentos à equipe da FCDL, composta da Nena, da Raquel, do Gabriel Prado e da Patrícia, que foram excepcionais, desde o primeiro momento até o final do evento, de acordo com a direção, aquilo que queriam. E, sem dúvida alguma, eu quero mandar beijos, abraços para eles, porque eles assistem o nosso programa. Além de trabalharem bem, eles ainda assistem o nosso programa. Um beijo principalmente para o Gabriel Prado, que foi meu escorte durante todo o período, um gentleman para mim. Eu também vou mandar o meu beijo. Ontem, lembro que eu contei que eu cheguei no coleginho, na Assunção, e tinha uma pessoa me esperando, que amava o Atualidades Pampa, que ama o Atualidades Pampa. Então, achei o bilhete, amamos o Atualidades Pampa, Adriane, Marlene e Paulinho. Então, um beijo para a família, obrigada pela audiência. Magda, eu constrangido, porque tem algumas notícias jurídicas para dar, fico sabendo que o procurador da Lava Jato, o Dr. Douglas Fischer, está nos assistindo aqui. Mini bi para falar. Não, fala, mostra para ele que tudo. Nosso ilustre procurador, um abraço, muito obrigado. Vai às notícias da Lava Hoje Jato. Hoje ele está no TRF4, aqui na segunda região, mas foi um dos primeiros procuradores da Operação Lava Jato, lá ficou, desencadeou todo esse processo, tenho muito orgulho dessa amizade. Muito bem. Marli Barcelos, o que você acha que tu tinha de muito interessante para nós? Eu já comentei com vocês que eu recebo mensalmente 4 ou 5 revistas editadas na Espanha. E essa revista que fala de história, que eu vou mostrar para vocês agora, traz uma foto extraordinária, feita por um foto. Eu vou mostrar a foto do dia 7 de julho de 1865, que mostra o momento em que são levados à forca. E eu trouxe porque não tem um momento que não tem um momento aí em que eles estão recebendo literalmente a corda no pescoço, os cúmplices de John Wilkes Booth, que assassina o presidente, que mata o presidente Abraham Lincoln. Essa foto foi feita somente por uma pessoa que foi autorizada pelo governo. John Wilkes Booth, que era um ator muito conhecido, sulista, é claro, ele mata o presidente achando que com a morte do presidente Abraham Lincoln, ele faria com que se desagregasse o movimento nortista dos Yankees e com isso o Sul poderia reagir e voltar à guerra. A guerra já havia terminado. Ele, mesmo ferido, ele cai, quebra a perna, é atendido por um médico que também foi a julgamento, foi comprovado que ele agiu apenas como médico. Eu já contei essa história para vocês, é uma história fantástica. E ele reage aos soldados do exército americano que dão um tiro e matam ele na hora. E esses todos aqui foram enforcados. Naquela época, a lei era assim, era a forca para bandidos, senhor Chicão Tofani. Comunicar que o meu livro, Vivendo a Noite de Chicão Tofani, vai ser lançado no final do ano, e eu consegui uma coisa que ganhei o ano, Magda. Eu resgatei as fotos quando eu fui bebê Johnson, com 3 anos, e eu fiz um ensaio nu. Fui fotografado extremamente nu. Olha do Vitorino ali, dona Magda. Um ensaio fine art em preto e branco que a minha mãe fez com 3 anos. Vai vou publicar nu. 3 anos. No livro dele. O bebê Johnson. E aí, não são 30 anos de noite, é desde e depois de várias décadas eu fiz um nu. A região pudenda aparece?
Aquele no frontal. Era menino, 3 anos de idade. Aliás, Barney, as fotos do bebê Johnson de hoje, algumas coisas continuam do mesmo tamanho. Parou? Olha só, Começa isso é um atentado contra mim. Mas tudo bem. Não, e tá chegando no Instagram e no Facebook, no Túnel do Tempo, uma foto quando eu fui considerado um dos melhores modelos do Rio Grande do Sul, junto com Jaime Renato e o Sérgio Manfroy. Era Jaime Renato que terminou na Europa, Sérgio Manfroy, que felizmente faleceu, também com o Jaime, e eu era o número 3. Que da Jane, que morreu também. Olha esse Chicão, olha o que ele disse, Chicão. Isso aqui não existia. Olha o que ele disse, Chicão. Não. Terminou em Cachoeirinha. E tu... A carreira do Chicão terminou em Cachoeirinha. Fiquei muito chateado. Nada contra a Cachoeirinha, gente. Por favor, é uma brincadeira. Dona Magda, você que entende de homens... Opa! Vinho. Esse cara aqui não é boa pinta? Na época, cabelo comprido assim. Lindo, Chicão. Olha só, lindo. Top. Nós vamos ter chance de ver, Dona Magda. Mas é que o telefone não dá pra... O telefone é péssimo. Eu fui pro planeta dos macacos, o Soares abanava atrás. Não, eu vou testar, mas eu acho que não dá certo. Estou com muita esperança, são muito bons. Olha lá. Olha os nossos câmeras, são fantásticos. Esse aqui tá bom, Gris. Olha só! Aí não é um cara boa pinta? O que é um cara boa pinta? Não, e a gola? A gola é um espetáculo. Era peruca, mas naquela época era cabelo comprido, agora eu cortei todo o cabelo. Agora mudou o rolo. Cabelo do Russo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por devolver o elogio. Cabelo do... Não dá pra elogiar ninguém nessa bancada. Obrigado. Bancada ingrata. É uma ingratidão total, né? Uma ingratidão só nessa Pegou o cabelo. Atenção, deixa a Roberta falar. Vamos lá, Roberta. Mudando de assunto, eu sempre trago sobre Se faz necessário. Então, eu sempre trago questões do desemprego, da economia atual e tem uma perspectiva muito boa nesse final de ano no setor de comércios e serviços, a quem esteja procurando emprego, que são muitos. Estamos ali com 12 milhões e meio de desempregados. O setor de serviços e comércio estima 60 mil vagas, se tudo der certo, se a economia continuar deslanchando, 60 mil vagas no final do ano. 8 em cada 10 empresários entrevistados disseram que pretendem contratar no setor de comércios e serviços. Por que é importante esse setor? Porque é um setor que pode trazer para o mercado de trabalho pessoas, às vezes, que têm o ensino médio completo, né? E fizeram, inclusive, uma estimativa que o salário médio dessas pessoas é de R$ 1.400. E esse estudo mostra que 43% desses empresários pretendem contratar de forma temporária. 33% pretendem abrir vagas formais, 29% apenas vagas informais, 46% pretendem contratar apenas um funcionário, mas pelo menos estão contratando. 28% pretendem contratar mais de 2 funcionários. As funções mais procuradas e que vão abrir: 28% vendedores, 21% ajudantes, 11% balconistas e 4% ficam em recepcionistas, cabeleireiros e estoquistas. A maior parte dessas funções se trata de funções em tratar com o público. Então, é muito importante a capacitação. A pessoa que agarra essa oportunidade tem muita chance de se efetivar, porque são vagas onde muitas pessoas não conseguem se manter, seja porque não tem uma boa condição de lidar com o público, seja porque desiste, porque realmente são vagas que no início às vezes pagam não tão bem e que exige bastante. Então, tá aí um resultado. Essa é a sua vida, Chicão Tofani. Acabo de saber e passo aos nossos telespectadores que Chicão Tofani, entre as tantas empresas que a família dele teve, eles tinham uma marmoraria. Eu vendia jazigo. Ele vendia jazigo. Porque tudo bem, sim, jazigo no cemitério. Lá que eu queira botar um na minha sala, mas vamos lá. O jazigo. Presta atenção, porque aí vem o melhor. E aí, dono de uma marmoraria, Chicão Tofani fazia seus cartões de visita de mármore e dava para as pessoas. Mármore Carrara lá pescado, que está na Capela Sistina. Só o cara foi chique, hein? Nossa Senhora. Quem recebe devia adorar.
Mas olha aqui me humilha Tudo ele cachoeirinha. deprecia, Chicão. Tudo ele deprecia que tu faz. O cara dá um cartão, dá um pedaço de pedra pro cara, o cara mete uma pedra. Não é os fliços. Mas isso era o maior charme que tem. Visita dos fliços. Isso aí o pessoal tudo comprava na época. Que é isso? Que grosseria. Mas os caras são muito CPF aqui, viu, Magda? São muito CPF. Depois ele tem um ataque, fica chateado, se aborrece, briga e eu não vou ter que deixar. Ele queima minha foto, cartão de mármore, Carrara Arabescato, o mármore que Michelangelo fez a Capela Por exemplo, Sistina. eu quero te dizer, eu gostaria de te dizer que está me fazendo falta a tua marmoraria hoje. Estou pagando uma fortuna as coisas lá na minha casa. E o Vitorino tá aí. Eu quero que tenha um cartão de mármore, eu quero colar para ver se não dá um bom. Quem ganhou e guardou tem até hoje, que não estraga, né? Doem pra mim. Quem ganhou o cartão de Vai ficar Chicão. um mosaico bem bonito, hein? Muito legal isso. Porque imagina, tu vai falar com uma gata e diz assim, me liga, tira uma pedra. Só aqui Michelangelo, Da Vinci, fez a Pietà, papai, me conta uma Mas a história. coitadinha não ia saber. Tem uma história. Ô, Ucha, nessa época o telefone... Agora aqui, qual é a história? Qual é a história aqui? Vamos tomar uma ceva, vamos bababá. O senhor Ruschel deu uma pancada. Muito série B essa operação aqui. Olha aqui, ó. Eles Estou disseram uma coisa... semi-descontrolado. Semi-descontrolado é muito bom. Vamos acalmar os ânimos, então, com a Luciana. Calma. Dona Magda. Não, a Luciana Não, a vai... minha é uma notícia rápida que a gente estava acompanhando a questão do juiz Brett Kavanaugh à Suprema Corte dos Estados Unidos e seu nome foi aceito, então, no sábado. Então, teve a sua nomeação aceita por muito justa a eleição, na verdade, foi por uma diferença de 2 votos apenas. E está gerando muita discussão. Vai ter revotação. Porque a lei americana prevê... Quando tem uma diferença muito tem que votar de novo. pequena. E o curioso dessa história é que tudo indicava que o Trump estava querendo pegar carona, porque vai ter eleições em 11 de novembro. E ele precisa ter um Congresso que fortaleça ele para não ter o impeachment. E, realmente, Nova York, por exemplo, parou no final de semana, como nós paramos para ver o início das urnas e acompanhar todo o processo eleitoral nosso. Nos Estados Unidos, eles acompanham ferrenhamente as decisões dos senadores, porque as pessoas, quando votam para os senadores nos Estados Unidos, eles acompanham qualquer coisa que aconteça dentro da sua cidade, do seu bairro. As pessoas nos Estados Unidos mandam cartas, escrevem, se posicionam aos senadores pedindo ajuda. Então, o senador, quando ele é a favor ou contra algo, é muito bem ou mal visto pelos seus eleitores. Isso vai impactar o Trump com certeza. Olha, você quer estar bem orientado, bem informado? Então vamos conferir a dica do Programe-se, que é da Alice, né? Magda, nessa quinta-feira, que é véspera de feriado, a gente vai ter um evento bem animado em Porto Alegre. É o Z Festival, que vai trazer para a capital a cantora Camila Cabello, que é da nova geração do pop internacional. Ela é bem conhecida pela música Havana, que está tocando sempre nas rádios. O evento vai contar também com apresentações de Vitor Clay, Ana Vitória e muitos outros artistas que fazem bastante sucesso, principalmente com o público mais jovem. Os portões do Pepsi On Stage, que fica aqui em Porto Alegre, abrem a partir das 3 horas da tarde dessa quinta-feira, Magda. E depois eu vou falar de um outro evento bem legal que vai acontecer sexta-feira, que é Dia das Crianças. Não, olha, é feriado, né? Sexta-feira é feriado, mas como sempre, nós estaremos aqui ao vivo e em cores, com o bom humor, com a boa informação. E sexta-feira começa o horário eleitoral, né? Que eu acabei de dizer para vocês também. Aliás, sexta-feira, eu vou dar uma dica depois também de um programa de sexta-feira único no Rio Grande do Sul, que não existe outro. É muito legal. Tá. E o que é melhor, de grátis. De grátis eu gosto muito. Mário Barcelos. Eu quero primeiro mandar um abraço para o meu querido amigo e irmão Carlos Baranzelli. E segundo, fazer uma justa homenagem
ao grande José Saramago. O primeiro-ministro português, Antônio Costa, está promovendo pelos países de língua portuguesa uma homenagem a José Saramago, o autor de O Memorial do Convento, A Cegueira e outros tantos livros de grande sucesso entre os países de língua portuguesa e também no mundo, porque Saramago, inclusive, o livro da Cegueira foi levado às telas do cinema e fez um grande sucesso em muitos países do mundo. Então, 20 anos deste que é o único prêmio Nobel da língua portuguesa até hoje. Então, eu ressalto com muita firmeza a importância para a língua portuguesa do senhor José Saramago. Essa figura fantástica, esse homem de uma cultura brilhante e que teve a humildade de, no momento em que ele recebia o Nobel de Literatura, ele dizer: quem merecia receber esse Nobel era o meu amigo Jorge Amado. Jorge Amado estava doentado e recebeu essa mensagem. Então, ele me merece o Saramago pela sua obra, seus 20 anos do prêmio, esse gift, né, como dizem os americanos, esse dom que Deus, esse presente que Deus deu a esta grande figura da literatura portuguesa. Eu, como amante dos livros, faço a minha homenagem. Muito bem. Luciane. Eu lembrei de um pensamento interessante ontem, avaliando as listas dos aprovados. Uma frase da Margaret Thatcher que dizia o seguinte: a democracia não foi feita para se escolher sempre os melhores, mas sim para impedir que os piores fiquem eternamente. Muito bem. Registre-se em ata esta frase, por favor. Na verdade, eu queria trazer também para a discussão, e eu sei que os meus colegas vão ter bastante elementos para contribuir, é a questão da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho. Nós teremos 14 partidos políticos que não vão poder mais fazer uso do fundo partidário, bem como utilizar o tempo gratuito na TV e no rádio. E por quê? Simplesmente, o que significa essa cláusula de desempenho? É uma restrição imposta, não para aqueles... Nós não criamos uma forma de restringir que partidos novos sejam abertos, mas sim para que somente fiquem em atividade aqueles que efetivamente tiverem uma participação no número de deputados. E eu acho que isso aí abre... Seja expressivo, na verdade. Exatamente. Até o... Na verdade, como disse a doutora Luciane, isso é muito importante. E nós vimos discutindo, são 35 partidos, é impossível se organizar dentro disso. Todo mundo fazia um puxadinho ali. Sem ideologia nenhuma. Todo mundo fazia um puxadinho, botava ali, saía a negociar e tentar uma verba para virar partido, né? Então, em muito boa hora, foi criado o que se chamou a cláusula de barreira, vamos dizer assim. Não superaram, 14, tu disseste muito bem, 14 desses 35 não superaram essa cláusula de barreira. E essa cláusula de barreira não para aqui, porque nós vamos determinar o que foi em 2018, mas em 2022... tem outra cláusula de barreira, em 2026 nós vamos depurando. A lei recrudesceu. Exatamente. Ela vai ficar cada vez mais difícil para evitar que aconteça com partidos políticos que aconteceu com o sindicato, né? Que é uma festa. 17 mil sindicatos, nós temos mais sindicatos no Brasil que no resto do mundo. É um negócio absurdo. Então, só para entender, Gustavo, os critérios, assim, quem não fez 1,5% dos votos em 3 unidades da federação, está fora. Ou quem não elegeu 9 deputados federais em 3 estados, em 1/3 dos estados da federação, não pode participar mesmo. Então ele perde essas benesses que ele não perde a sua existência, ele não é cassado, mas ele perde essas benesses de tempo de televisão, fundo partidário. Que é de 888 milhões de reais. Estou falando como se fosse uma pequena... mas perde. Então, eu acho que isso é uma evolução, sim, isso fará que os partidos se concentrem, busquem ideologia e, como disse o Mani, para que tu possa identificar, tu possa te identificar ali dentro e não simplesmente cada um, nós aqui, nós 8, 9, resolvemos cada um fazer um partido, pensando simplesmente em nós. Político virou negócio no Brasil. E acabar com esse fundo partidário, o que a gente, o povo, tem que pagar? Fundo partidário, fundo eleitoral, isso é tudo uma sacanagem. Nós temos que poupar dinheiro. E está provado, com R$800, teve um candidato que fez mais votos do que outros que gastou milhões, 53 milhões, quer dizer,
está aprovado. Nós, brasileiros, não temos que pagar essa conta. E desses 14, dona Magda, tem partidos importantes aqui. Eu até tenho a lista tens a lista, eu acho deles que é importante que dê, porque pega gente importante aí. A Luciane é a rainha do caderno. Inclusive com o candidato à presidência. Eu tô com vontade de entregar um negócio da doutora Sabe Luciane que a Luciane parece mágico que pega a cartola e vai tirando um coelho. Não, são processos. É muito bem organizada. A doutora Luciane é um negócio fantástico. Claro que um iPad de última geração... Não vou perder eu não posso entregar, isso dá uma entregadinha. Isso é questão de método, processos, para poder guardar históricos de todas as Luciane falas. tem um iPad de última geração, daqueles com uma tela de 9, não sei o quê. Ultra Full HD, cortar... Sabe pra que ela usa? Vou contar pra você, segredinho. Não é pra contar. Ela usa, aperta o botão que eu apertei errado o negócio aqui. Ela usa para fotografar o caderninho. Ela fotografa o caderninho, aí ela fica com algumas partes do caderninho aqui. É o método todo pessoal, hein? Porque todo pessoal. absolutamente Olha a caneta dela importada. É genial. Absolutamente tudo tem que estar nas nuvens, eu entendo. A gente anota, usa fluxograma, usa... Eu adoro gente que tem tempo. ferramentas. Eu invejo gente que tem tempo. Não, mas o tempo a gente consegue, é só querer. Sempre cabe. Responsabilidade. Não, tenho 3 turnos de trabalho, manhã, tarde e noite. Trabalho em 3 turnos e consigo nadar às 5 às 6 da manhã. E de noite Tá aqui a prova, tá aqui a prova, tá aqui a prova. Olha o Gustavo, o Mário, olha ali o Gustavo invadindo a privacidade da colega. Eu nunca vi isso na TV brasileira. Que coisa muito bem. Então, eu catalogo por assuntos, política, economia, saúde, assuntos gerais de mundo e todos os assuntos que se discute no dia a dia vão para uma pasta de assuntos já discutidos. Um programa de variedades aqui na Não é à toa. Termina às 6 da tarde. Não é à toa que eu trabalho com gestão e método, né? O senhor Gustavo Vitorino ontem me chamou de vagabundo. Opa, que horas foi que eu não vi isso? Que horas? E eu peço desculpa aos vagabundos profissionais. Peço que os vagabundos não me levem a mal. Defenestrou a região pudenda do show Chicão Tofani. Isso é verdade. Isso é muito amargo. Eu gostaria de saber como ele conhece a região pudenda. Bom, não sei. Não, a definição não foi minimizada. Paulo Sérgio, uma vez, dentro da sua sabedoria, que fez um dos maiores executivos do Rio Grande do Sul, disse assim: Chicão Tofani, o teu karma é Gustavo Vitorino. O sonho dele é correr pelado em volta de ti, na piscina da tua casa. Palavras de Paulo Sérgio Filho. Dizendo o quê? Meu amor! Não é isso. Cuidado, olha a censura. Vamos lá, vamos mudar o assunto. Não, para um pouquinho. Tá, vocês querem mudar o assunto? Tem que dar os... Partido. Já me perdi no caderninho aqui. Querem no iPad ou no caderninho? Vamos lá. Esses partidos têm candidatos que concorreram à presidência a mostrar que dá para fazer de aluguel. Vamos voltar. Nós temos que dividir o nosso horário, ficar assistindo. É importante, sim. Sim, mas deixa ela falar então. Pois é, estamos reforçando. E cabe lembrar que eu vou reportar 14 partidos, mas tem algumas candidaturas que ainda estão sob júdice, então ainda pode ter mudança nesse número. Podem ser salvos, né? Exatamente. É a Rede Patriota, DHS, DC, PCdoB, PCB, PCdoB? PCdoB. PCO, PMB, PMN, PPL, PRP, PRTB, PSTU e PTC. É bem grave isso. Mas eu vou falar pra você, dessa relação que a doutora Luciane leu aqui... Eu peguei da Câmara. A grande maioria partidos de esquerda. É. São partidos pequenos. Bem pequenos. É o Partido Comunista Operário. Tem o PMN, que é o Partido Municipalista Nacional, uma coisa assim. Uma coisa tem o PC do B. Partido da Mobilização Mobilização Nacional. A Marina. O PC do B,
o PSTU, que é um partido de ultra-esquerda. Ultra-esquerda. Então, assim, tem vários partidos aí que já são conhecidos, mas a cláusula de barreira vai engolir. Mas tem que se coligar, né? Tem que reduzir esse número interminável de partidos. Mas quero que você... Tem mais coisas para dizer sobre isso? Não. Tá, eu preciso ler um pouco dos e-mails aqui, senão as pessoas vão ficar muito chateadas conosco. Por exemplo, a Rose diz... Tu vê, tu iPhone, tu é o teu iPad, o teu caderninho. A Rose acha que a Carla e a Roberta são ótimas comentaristas. Só comentários inteligentes. Viu só? Rose. O seu Dilon Camilo tá num mau humor, eu acho. Deixa eu ver aqui, seu Dilon. Esse aqui que o senhor mandou por segundo não vai dar. Eu só posso ler o primeiro, que eu já não sei. Mas não é o senhor que está. Desculpa, é o Jorge Leffer. Jorge Leffer tá muito magoado. Por que Ilan Goldfarb precisa ficar no Banco Central? Não há nenhum brasileiro capaz de conduzir tal banco. Mas ele é Precisamos desse cidadão de Israel para fazer tal serviço. Acho que o senhor pergunta para quem gosta dele, né? O que eu posso só garantir é que ele já está. Para mim também. Ele já está fazendo parte e ele é um craque, ele é visto internacionalmente com muito respeito. Vai ser um golaço se isso se mantiver. Por quê? Porque o mercado... ele precisa de estabilidade. Por que eu cito o mercado? Por que a gente fala muitas vezes do dólar, da bolsa, mesmo para quem, o telespectador que não opera? Porque são indícios de ambiente de negócios. As pessoas precisam ter emprego, e emprego vem de negócios. Por isso é um golaço se isso acontecer. Mas é importante a gente ver outras opções, porque tem muito economista muito bom também. Olha aqui, ó, o Eugênio Carlos, que sempre gosta de gritar comigo, ele diz que ninguém falou ainda, que não mudou nada, tanto na política do Rio Grande do Sul, tanto em Brasília. O Rio Grande do Sul mostrou sua verdadeira face de adoradores de ladrões e corruptos. Aí ele fala nas pessoas que foram reeleitas, que eu não vou falar, né? O Darley não mudou nada. O povo gaúcho, a partir dessa eleição, nunca mais pode reclamar, chorar, mimimi de nada. Elegeram, reelegeram pessoas inúteis, diz ele. Parabéns. Bom, eu vou deixar bem claro que eu concordo com esse eleitor. A nossa representação o em Eugênio Carlos. Seu Eugênio, concordo com o senhor. Nossa representação em Brasília, estamos mandando ótimos novos nomes para lá, estamos mantendo bons nomes, mas a gente manteve uma turma que eu concordo com o senhor em gênero, número e grau, só diz onde eu assino. Porque, olha, gente que vai para lá para fazer política ideológica. Mas ele fala de lá e aqui também, né? Gente para fazer política ideológica, gente que vai lá para fazer negócios, sabe? Defender o Rio Grande do Sul, as nossas coisas, defender o nosso estado, eu não vejo. É um ou outro isoladamente em segmentos. Agora, em bloco, eu não vejo. Quer ver uma coisa? Pisa no calcanhar de Alagoas para ver. Se junta a esquerda, a direita, em cima, embaixo, o centro, todo mundo e vai defender Alagoas. Aqui o Rio Grande do Sul, se é um lado que defende, o outro quer pisar no pescoço e assim por diante. E nós mandamos essa mesma turminha de volta para lá. Não, só porque foi citado, o único que foi citado foi o Darley. E aí eu quero expressamente, então, discordar com o Darley. Mas eu fiz vai para a sua terceira eleição, muito bem votado, segue com o seu passado, com sua reputação, a sua construção. Sim, ele segue com o passado. Eu queria saber do presente. Um projeto dele que ele tenha feito para defender o Rio Grande do Sul. Bem, Gustavo, se nós for falar de projeto, né, aí... Sim, mas é isso que o Eugênio Carlos está falando. Aí nós vamos brigar com mais candidato que o Darley, né? Sim, eu não estou dizendo que ele é o único, mas ele faz parte dessa turma, dos que eu não vi fazer nada. Eu sabia que o Dilon Camilo estava aborrecido. Diz o seguinte: Bolsonaro não quis assinar protocolo ético proposto por Haddad. Se tivesse interesse de retirar as mentiras da internet, teria aceito o acordo. Ele não tem interesse em combater, pois se beneficia com essas mentiras. Dilon Camilo Canoas. O Dilon Camilo tem lado e está torcendo a banana. O que o Bolsonaro disse foi de que ele não ia fazer acordo nenhum, porque o outro candidato também estava mentindo coisas, como, por exemplo, que ele ia acabar com o Bolsa Família. Então, ele não poderia fazer acordo com quem estava trazendo mentiras a respeito dele, como dos salários mínimos, etc.
Eu li isso no próprio Twitter do próprio Mas em candidato. cima Posso disso, ler? o presidente do STF está tentando articular um acordo para o segundo turno também. Eu acho que isso é uma bela construção, é o presidente Se der, da maior né? São dois corte. pesos e duas medidas, Se ele tentasse numa segunda Não. O seu tentativa... Toffoli tem que ficar quietinho, ele não tem que se meter onde não é chamado. Até porque ele não é absolutamente isento, a gente sabe disso. Bem, Tá, ele então está deixa eu dando a terminar. notícia, deixa ele concluir a notícia. Então vou dar a notícia, minha opinião. Isso, Eu por acho favor. muito importante que o presidente da maior corte desse país consiga reunir dois candidatos e construir uma agenda positiva em cima daquilo que ele te almeja, que é exatamente um segundo turno a Que nível não é o que o Gustavo desse país. Vitorino acha. Que não é o Aqui que o meu no amigo quer. WhatsApp, vocês são um espetáculo. Osiel Henrique de Porto Alegre, muitas palmas pra gente hoje. Carlinha, pergunta ao Chicão onde foi parar esse cabelo. Beth Saldanha. Meu querido Saldanha. Não, a Não é Beth Saldanha. a querida. No ralo dos Beth boys. Saldanha. Eu fiz uma opção nos anos 2000, um pouquinho antes, 95, com uma moda. Era careca, estilo Kelly Slater, que estava se lançando no WCT como o maior surfista do planeta. Foi namorado até de Gisele Bündchen, era o careca. Bruce Ele é Willis ainda. é o careca. Jensen Statham é o careca. Os atores de Hollywood carequearam. E eu carequei. Carequearam, ele carequou. Foi uma opção que eu fiz, não vou mais ficar com o cabelo agora. Carequei Muito todo bem. dia. Cortou. Teve o privilégio de cortar. A Roberta Os outros concorda perdem. comigo que ela é bonita Os e outros sabe perdem, dessas né, Chicão? coisas. Falando Ele queria sério. um novo Os outros verbo. perdem ali. Olha só como é que tá o cabelinho dele ali, ó. O seu Jorge está dizendo aqui, o cartão do Chicão é do Carrara. E diz o seguinte, pô, o Marne, caramba, ele era amigo até do Sal Amargo. Investe, Mário. Vamos E ele adiante. deu um bico, e o Jorge Prado lá do Se eu Cachoeirinha deu um tivesse o bico em prazer mim. de ter apertado a mão do Saramago, teria ficado uma semana sem lavar a mão. Depois da ponte, sim, Vitorino. Babaquice isso aí. por aí. Carla. O telespectador faz uma piadinha aqui, ó. Boa noite, bancada linda. Impressão minha ou essa eleição está às avessas? Tem capitão comandando general Exato. e presidiário assessorando advogado. Bah, que bem, hein? Olha, fala, Carla, fala mais. Carla, também amo Atualidades Pampa. Manda beijo. Margarete de Eldorado do Sul. Beijo, Margarete. Magda, por favor, diga ao Chicão Tofani que eu também participei do Bebê Johnson. Fui desclassificada por excesso de peso. Desculpa, Anaí Cristina Silveira, mas eu achei engraçado. Foi em 1967. Podem rir, ela já Eu fui na década de 50. Ela já botou aqui, podem rir. Abraço a todos, Anaí Cristina Silveira. Mas tem aqui um e-mail que eu vou ter que responder para ela, vocês me perdoem, momento moda, tá? A Terezinha Elizabeth Chagas pede, pelo amor de Deus, que as câmeras mostrem o meu colar e os meus brincos, que ela diz que são lindos. A Beth, que é lá de Capão da Canoa. Não sei quem tá me mostrando. Ó, tá aqui. E eu ganhei de presente do casal dono da Centro Erótica. Eles foram na feira de joias e coisas e me deram o brinco e o... São vários tons. Eu gosto com esses tons, o branco, o amarelo, né? Fica bem legal. Quem mais aí, Carla? Aqui no WhatsApp, deixa eu pegar mais mensagens. Boa noite. Se o candidato Bolsonaro garantiu que não irá romper com a ordem constitucional, como ele fará para aprovar os seus projetos? Pois até o presente momento, como deputado, nunca aprovou nada. Ou seja, não tem maioria no Congresso. Se não molhar a mão de ninguém, nem oferecer cargos para ninguém, enfim, como fará para governar? Será que os congressistas irão apoiar seus projetos pelo bem da nação? Igor Moraes de Canoas se diz procurador do Estado, mas a Câmara mudou bastante. Pro seu Igor. Mudou bastante. Depois eu quero A falar. Câmara teve uma mudança fantástica e quase todos os deputados federais dos estados que apoiaram o Bolsonaro se elegeram. E boa parte de outros deputados também vão ficar do lado do Bolsonaro, como a bancada evangélica e a bancada da bala e a bancada ruralista. Então já está aprovada a operação. Muito simples. Ele chega na televisão e eu apresentei o seguinte projeto. Está lá com os deputados. E os caras não querem. O Trump faz isso aí, atira contra a opinião pública. Vou ficar morrendo de medo. Claro! Não vão se candidatar depois, né, A Rúcio? popular, ela é muito forte, Rúcio. Vamos voltar a Alice com as suas dicas culturais. Está na hora de mais uma boa sugestão, Alice. Eu tenho uma dica para quem está em busca de uma atração diferente para levar os menores
nesse Dia das Crianças. É uma opção, é a tradicional exposição de aeronáutica que acontece na base aérea de Canoas. E um dos principais atrativos é a famosa visitação às aeronaves. O evento conta também com uma série de atividades culturais e recreativas que são em comemoração ao Dia das Crianças. E a entrada e o estacionamento são gratuitos e começa às 10 horas da manhã desta sexta-feira. Os visitantes são convidados a doar 1 quilo de alimento que depois vai ser destinado a instituições de caridade. Magda. Muito bem. Agora, Magda, o Vitorino tinha razão. Um amigo meu me disse o seguinte, que o Derlei teve uma oportunidade de, naquela Copa das Confederações, trazer um jogo aqui para o Rio Grande do Sul e mandar os jogos tudo para o Nordeste. Antes da Copa do Mundo. Não é assim, não é? Tem essa informação, qual é? Quem é que tem detalhes dessa? Porque a gente está falando de nome de pessoas públicas, pessoas importantes do Estado, alguém que conseguiu fazer mais de 100 mil votos agora, e a gente traz uma informação sem dados. Quem é que tem essa informação de que ele teve oportunidade e não trouxe? Mas se tem um deputado federal, tu não vai defender o teu Estado? Vai, Chicão, mas não saiu, né? Mas então o que adianta? Sim, mas quantos deputados federais... Mas tem a bancada da bola. Quantos deputados federais nós temos para nós achar que o Derlei não quis? O porquê que ele não ia... Mas o Vitorino disse que não rolou, que o cara concorda com o Vitorino, que não rolou nenhuma proposta. Bom, eu quero contar para vocês o seguinte, tá? Aqui a gente tem que dar, que a gente não está falando, mas quem são os vereadores novos na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Por quê? Porque muitos vereadores foram eleitos deputados estaduais e, consequentemente, aqueles que são os suplentes entram na Câmara de Vereadores, tá? Aqui de Porto Alegre eu tô falando, tá? Então, por exemplo, assim, ó, na vaga do doutor Tiago, quem entra é o Cláudio Conceição, o doutor Tiago do DEM e o Cláudio Conceição do DEM, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem pessoas aqui que a gente não se dá conta, ó. Na vaga de Rodrigo Maroni, do Podemos, o Rodrigo Maroni é aquele defensor dos animais, enfim, né? Se elegeu deputado estadual. Se elegeu deputado estadual. Entra no lugar dele, do PSC, o pastor Hamilton. Tá? Fernanda Melchiona, do PSOL, também se elegeu deputada federal. No seu lugar ficará Karen Santos, também do PSOL. Eu acho que é uma moça que teve, acho que 1000 votos, nem isso. Chegaram a dar um dia para ela como vereadora lá. Eu acho que é isso mesmo. Passar pela experiência, uma moça, uma menina bem jovem. Tá. E na vaga de Elisandro Sabino, do PTB, que se elegeu deputado estadual, entra Rafão Oliveira, do PTB. O Rafão Oliveira, para quem não sabe, ele é um policial do DENARC, enfim, bacharel em Direito, faixa preta, nosso amigo. E ele já tentou, eu acho que ele também se candidatou agora, então ele passa a ser vereador de Porto Alegre. E na vaga da vereadora Sofia Cavedon, do PT, quem assume é o engenheiro Comaceto, que já foi vereador e não se elegeu assim para ser o titular por enquanto. Então, essas são as alterações que nós temos também na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque abrem a vaga aqueles que se elegeram a deputados estaduais. Magda, falando em deputados, em vereadores, é muito importante nós lembrarmos aos 193 deputados federais que não se reelegeram, que voltem para Brasília e cumpram com a sua missão até o final. Vão trabalhar pelo nosso país, vão exercer as suas funções até o final. As pessoas estão todas trabalhando na segunda-feira e a Câmara dos Deputados em Brasília, às moscas. Existem medidas provisórias urgentes para serem votadas, existem uma série de leis onde estão sendo discutidas a questão de investimentos estrangeiros em companhias aéreas, estão sendo conversados também e debatidos a questão do cadastro de pessoas adimplentes, que são questões que vão sim impactar no Brasil. Vão para Brasília e cumpram com o seu mandato até o final. Isso é um pedido do povo brasileiro.
Eu não quero decepcionar minha querida doutora Roberta. Longe de querer decepcionar, mas vai ser difícil arranjar quórum para votar alguma coisa importante nesses 2 meses que faltam aí. É verdade. Quem perdeu a eleição vai procurar emprego, quem se reelegeu Mas sabe vai o que se jogar nas cordas e comemorar. Gustavo e Ruschel, nessa eleição está muito claro que os brasileiros estão atentos. É como o Chicão falou, nenhum partido hoje induz o voto. O eleitor está independente. E não ir ao Congresso, não cumprir com aquilo que prometeu, vai impactar. Esses 193 já estão impactados. E é por isso que a eles é que eu me dirijo. Porque os outros a gente espera que no mínimo cumpram. Eu vou lembrar, doutora Roberta, que o presidente do Senado não se achar que ele vai lá convocar alguém não vai nada. Vai mobilizar as lideranças para aprovar medidas urgentes, doutora Roberta. O grande problema é que o político brasileiro virou político profissional. Camarada tem que servir o país, 1, 2 mandatos e acabar, vai fazer lá, vai vender sabonete, vai varrer chão, vai fazer qualquer coisa. Então as pessoas acham, eu vou me reeleger, vou trabalhar, vou ficar como político o resto da minha vida. Está absolutamente errado. Sirva o seu país, termine de servir o seu país e vá fazer suas coisas. Por que estudou? Por que fez esse curso profissionalizante, ou médico, advogado, sei lá o quê? Então a vida inteira ali são os mesmos nomes, a mesma repetição e a mesma coisa. Eu não concordo contigo, mas eu penso assim. Eu penso que a pessoa que opta por essa carreira, digamos assim, ela pode começar como vereador, mas ela não precisa ficar como vereador pro resto da vida. Ela pode começar como vereador, depois ela pode tentar ir para deputado estadual, para deputado federal, enfim, e indo até onde ela deseja estar. Eu acho que o maior problema é esse vício de começou deputado estadual, fica deputado estadual até morrer. Começou vereador, fica vereador até morrer. Chega a presidência e termina. E aí é que eu queria chegar. Aí tu chegas à presidência e deu. Depois de ser presidente, querer ser senador, querer ser deputado federal, querer ser qualquer outra coisa, aí já era. Por quê? Porque tu chegou no limite máximo daquilo que tu poderia fazer pelo povo. E aí tu passa um atestado de que é um cabide mesmo. Exatamente. Então chegou a ser presidente da República, agora quer ser deputado federal? Não, tu já pode servir o teu país. Vai trabalhar. No mais alto cargo. Eu concordo, deveria ser a regra geral, mas tem alguns casinhos, 2 em especial esse ano, que marcaram, né? Gente que, para continuar escondido embaixo da mesa do STF em Brasília... Foi uma tipicidade, né? A Gleisi Tinha gente buscando foro privilegiado. E a própria Dilma. Para escapar... A Lava Jato tornou essa eleição excepcional, porque as pessoas foram muito mais em busca de foro privilegiado do que provavelmente... Mas a Dilma foi para senadora, né? Se fosse para deputada... A Gleisi fez 150 mil votos. Mas é isso que eu digo. Não tem, depois deu. de ser presidente, deu. Não pode nem ser Fernando Henrique. Mas era segunda mais Mas esses dois, visivelmente, estavam escapando do mundo, né? Isso é nítido. Eles estavam escapando, eles querem ficar debaixo da mesa do STF. Vou falar uma coisa aqui bem cedo, antes que alguém diga porque a gente fala as coisas que aí tem outras emissoras aí que usam. Até slogan que a Magda usava, que andaram usando. Pois é. Parou, tem gente que usa. Não, e programa com bom e bom humor. Mas faz horas. Mais de ano que copiaram. Então eu vou dizer bem cedo aqui já o seguinte. Não gostei da nova composição da Câmara. Eu estou há 2 dias estudando os nomes. Câmara de todos os estados, Câmara Federal. Estudando os nomes, os estados. Não gostei da composição. Acho que a gente vai piorar o que já era ruim. Por quê? Porque caiu do Centrão? Muita qualidade caiu. Algumas pessoas que foram eleitas... Bom, vocês vão ver com o tempo. Tomara que tenha uma votação daquelas transmitidas pela televisão. Sim. Aquele filme de horror que vocês viram no impeachment da Dilma vai ser muito pior. Vai ser frequente? Vai parecer sessão da tarde, perto do que vem por aí, na Câmara Federal. Mas aumentaram 51% o número de mulheres representando, então vai trazer... Sim, mas eu estou falando a qualidade geral. Eu fui olhar quem é o Zé dos Cachorros que foi eleito pelo foi ver o histórico do Zé dos Cachorros. Aí foi lá o Zé dos Cachorros. Pô, não é que manda uma pessoa assim para lá. Bom, mas tudo bem. Aí, fui ver o Senado. Eu vou fazer uma previsão para vocês. 1/3 do Senado vai arrumar um boquinha estatal. Quem vai assumir vai ser o Isso vai ser horrível, Vai ser outro filme de terror. Preparem-se. O Renan Calheiros vai ser presidente do Senado de novo, em fevereiro. E vai estar aberta outra vez
o balcão de negociações. O balcão de negócios vai ser aberto a partir de fevereiro do ano que vem, com o Renan Calheiros, outra vez presidente do Senado. Eleito deputado federal com 155 mil votos, o que vocês acham de Alexandre Frota, que está devendo 60 mil reais de pensão alimentícia e pode ser preso em 3 dias se não pagar pensão? Eu gosto do Alexandre Frota, meu amigo. Não, isso é outra coisa. Teu amigo. Mas todo mundo gosta dos amigos. Claro. Que fazem muito bem. Eu acho que a indústria de cinema tem muito a ver com o Alexandre Frota no Brasil. Como é que esse cara vai votar? Como é que esse cara vai votar um tema econômico? Vamos discutir a reforma da Previdência. Eu quero divulgar uma informação que saiu quem fez o 26º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o resultado preliminar desta que é a segunda fase, que é a prova prático-profissional desse 26º exame de ordem unificado, e o padrão das respostas definitivo do teste e tal foram divulgados nesta terça-feira. A aprovação na avaliação é requisito necessário para inscrição como profissional da área nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas fica também explícito, e eu quero informar vocês, que decisões de recursos e lista final só serão reveladas no próximo dia 23 de outubro pela Fundação Getúlio Vargas. Luciane. Não, eu queria seguir na mesma linha do que a gente estava conversando sobre os deputados federais. A gente também teve um caso sui generis de um candidato que concorreu a deputado federal pelo Distrito Federal e ficou em 6º lugar. E ele nada mais é do que um youtuber que mora nos Estados Unidos. Exatamente. Se elegeu. Tá vindo para cá. Exatamente. Então ele veio para cá em setembro para poder fazer a campanha dele. E agora pretende voltar para os Estados Unidos de 3 em 3 meses. Né, já contou. Na verdade, ele já deve, pelo histórico dele, Lu, eu tirei a conclusão de que, inviabilizado aqui no Brasil, tá? Ele foi para os Estados Unidos, lá ele fez coisas, fez fortuna, inclusive, tá? Ele tem empresas, tem uma série de coisas. Ele se candidatou e ganhou. Usando ainda as redes. Ainda as redes sociais. A cara também. Eu acho que talvez ele vá se arrepender. Pode ter, eu também acho. Mas e se ele tá cheio de boa intenção para tentar melhorar aqui? Seria ótimo. Se ele teve que ir embora daqui. Exatamente, pegou toda uma experiência, tem toda uma bagagem também. Teoricamente, eu acho que é bom. Eu achei mais positivo do que negativo. Nada contra a atividade profissional, mas eu digo assim, as pessoas, é preconceito. Não é preconceito, é realismo. Quem quiser fazer discurso proselitista, fique à vontade. Mas eu não consigo... Por exemplo, eu sou contra o voto do analfabeto. Sou contra. Aliás, deveria haver uma escolaridade mínima para votar. Também. E para se candidatar também. Para se candidatar também. Para que seja garantida à pessoa o direito de ter não apenas o acesso à informação, mas saber o que fazer com ela. Claro. Então, vamos garantir o voto do analfabeta. Gente, analfabeto desculpem a expressão grosseira, mas o analfabeto, ele é despreparado para um convívio social moderno. Ele é uma pessoa que precisa cuidado, precisa amparo, precisa ser alfabetizado, mas daí a ter direito a voto, a escolher, ou seja, o meu voto, o seu voto, o voto não sei quem, vale o mesmo voto de uma pessoa que nunca estudou, não sabe ler, escrever, não lê um jornal, muitas vezes não tem nem televisão, mal ouve rádio. Então ele não é um cidadão? Não, ele é cidadão, mas ele é desinformado. E acho que o eleitor precisa ser informado. Existem países, para você ter uma ideia, que existem condições e condições rigorosas para o cidadão votar. Não é qualquer um que chega lá e diz, eu quero votar. Não, você tem que ter a idade, você tem que ter escolaridade, ficha limpas. Tem país, quem tem coordenação na justiça perde o direito de votar. Ok, mas aí primeiro os que são eleitos têm que ter ficha limpa, né? Agora, se não tem político... Agora querer dizer pra mim que eu que sou ficha suja não posso votar no cara? O cara tá lá... Não, mas o que eu digo é isso, existe uma... Sim, tem que haver uma condição errado. mínima, um requisito mínimo para que a pessoa tenha discernimento de exercer o seu voto, porque ela está decidindo os destinos do país. E um país não pode ser decidido, o destino do país não pode ser decidido por pessoas despreparadas, por pessoas que funcionam como gado de... Mas aí nós vamos ter que fundar de novo o Brasil. Porque tá tudo tem gente despreparado, que lá tem presidente despreparado. Tem gente que vive disso.
disso. Esse presidente é pedeuta? Tem gente que vive disso. E o nosso telespectador pergunta sobre o Collor. Que rumo tomou o Collor? Que rumo tomará? Tá atrás da Elba. Não, ele Ele é senador e não reeleger agora. é senador daqui a 4 anos. Não, ele termina o mandato agora. Não. Não, Maria, é 8 anos. Daqui a 4 É anos. 8 ele anos. termina, e aí Eu sabia ele que ele terminou Agora o é que não mandato. era renovação, não Não, se ele tivesse saído da vida pública, estaria sendo notícia no Mas ele mundo não vai inteiro. sair agarrado. Não, ele não reelegia agora. O Mário ainda está debaixo da mesa do STF lá em Tá, Brasília. deixa a Luciane falar. Agora, eu entendo que a parte técnica é um quesito importante, mas aqui, até a título de curiosidade, metade da Câmara é formada por milionários. Aqui, a média Como é que eles deles é ficaram milionários? 1,1 bilhões de reais. A média é 2,2 milhões por Já não na média. candidato, na média, por Das fortunas representante. que declararam. E aí eu tenho aqui, ó, o campeão dos milionários é o PSD com 24 representantes na bancada, o MDB com 22 representantes milionários, o PP 21, o PT 18. Doutora Luciane, eu tenho sobre isso uma convicção de que o homem tem 3 coisas que ele gosta muito. Primeiro, mulher, nem poderia ser diferente, né? Segundo é o mulher dinheiro. também. Segundo é o dinheiro. Primeiro e segundo, né? Mas o terceiro é o poder. O poder é uma coisa, por isso que eu digo que são 3 coisas, mas não necessariamente na ordem que eu disse de cada um. Porque o que o homem precisa, e isso é que faz um milionário buscar o parlamento e depois o executivo, é exatamente o poder. Porque alguns já nasceram em berço esplêndido, o dinheiro nem lhes provoca tanta reação assim química, de endorfina ou de seja lá o que for. Então eu acho que vão, isso sim, em busca de poder. Se eu sou milionário, rapaz, eu sigo o pensamento do famoso pensador contemporâneo Chicão Tofani. Rapaz, eu vou andar de Bugatti na Europa e se exploda. No segundo ano tu já encheu o saco de andar de Bugatti. Ninguém nesse mundo vai andar cansa de de Bugatti andar em de Brasília. Bugatti Tu vai Lamborghini. andar de Bugatti em Brasília, todo mundo te paparicando. O ser humano precisa disso. Bom, precisa disso. O ser humano é verdade. precisa A vaidade disso. do Ou ser tu acha que humano esses milionários estão lá para fugir da pesa mulher? mais que qualquer coisa. Agora só Foi uma ironia. complementando. Que isso? O que ele disse? Será que acha que Agora esses milionários estão lá só para fugir da mulher? Vitorino, Claro que estão. Vitorino, eu acho uma discriminação em relação a Alexandre Frota. Quantos caras esportistas se candidataram a entrar? Leila do vôlei, tem que dizer que é a Leila do vôlei. O Alexandre Frota não põe a cara para bater. E os outros, põe a cara para bater? Então isso é uma discriminação. O Jean Willis não entrou? E estão falando dele? Não. Fala do Alexandre Frota, sabe por quê? Porque ele é um cara boa pinta, teve as melhores mulheres do Brasil. E detalhe, tudo bem, tem muita gente devendo aqui em Porto Alegre, pensão, e dando uma de bacana na Padre Chagas. E o Alexandre Frota, o Brasil deve muito à indústria pornográfica a ele. E a Roberta conhece política internacional, sabe que a Titiolina... ela conhece política internacional. A Titiolina foi a deputada que mais ganhou voto no parlamento italiano. Concorda ou não? E era uma atriz Mas Chicão Tofani, olha aqui, fiquei nervoso. Vamos de novo. A Titiolina era uma atriz pornô.com.br. O Alexandre Frota... O Alexandre Frota era um artista, um ator. Aí, da TV. Aí ele passou a fazer filme pornô. É a atividade profissional dele, ninguém tem nada a ver com isso. E depois ele fez um monte de cacaca por aí, né? Além disso que a Carla tá falando, uma série de coisas, a tal ponto que tu viu o que o filho dele escreveu? É isso que eu ia comentar, Mas isso aí é uma coisa de fora o íntimo dele, eu tô falando dele com uma mas tu acha pessoa... que esse é a pessoa... Nós estamos como é que vai primando aqui dividir? por caráter. É, mas é por caráter, então tira todo o Brasil e troca pela Austrália, traz a Austrália pra cá. Não, tu tá falando a mesma coisa que nós. O assunto é polêmico, e a gente tem que ter toda a estrutura da notícia. Vamos separar primeiro esse filho. Ele teve uma noite com a mãe desse menino, uma noite, e lá pelas tantas a senhora se apresentou dizendo que ele era o pai. Ele nunca negou, não pediu DNA, registrou, pagou e pagou pensão. O que ele se defende é dizendo que ele com este filho não teve convívio. Essa é uma coisa. Não é isso que o filho disse. Estamos pegando a versão dele. O filho disse que ele era um filho que ele não queria que nascesse. Não, ele disse que quis abortar. Então... Bah, mas aí é.
Mas isso é uma coisa que é difícil chegar a uma conclusão. Quantos anos tem o menino? 18 agora, né? 18 anos, tá? Aí ele disse que ele pagou a pensão, registrou e fez. E o que ele não teve foi convívio com o inimigo. Sobre a segunda, nesse ele está isento, porque ele disse que é um elogio para ele. Quando o filho dizia que ele é e o filho que disse que ele é um ex-drogado, isso é um elogio. Isso é verdade. Se ele hoje consegue ser nominado como um ex-drogado, ele venceu uma batalha que pouquíssimos conseguem vencer. Então a gente tem que ver. E a questão da pensão alimentícia, aí sim é uma questão financeira que deveria ser tratada aí com, ele vai resolver com agora, a privacidade. Ele ganhou, vai pagar. Tem que ser tratado, né? Mas o cara não tem dinheiro para pagar? Que a mulher pega todo dia, dá pro Ricardão. Mas aí eu pergunto, ele foi trabalhar lá para ganhar o dinheiro para pagar a pensão ou porque ele tem proposta? Não, e no tweet dele, enfim, ele colocou, tem gente que está criticando que eu fui eleito como deputado federal por ser ator pornô, mas se fosse um transexual estariam achando maravilhoso, aqueles que, entendeu? Sim, então assim, ó, não é por isso, por ser ator, não é por isso. É a função dele, a profissão dele. É a profissão dele, tudo bem. Vamos respeitar, as pessoas escolheram porque quiseram, porque sabiam. Mas agora, a profissão também, porque é que o Chicão tem razão. Pô, mas claro, mas não é por causa da profissão. Ninguém está falando que é por causa da profissão. A minha crítica é que eu acho que ele... Em compensação, o senhor Sérgio Cabral perdeu o direito de assistir televisão, de tomar o seu banho de sol também, Mário Barcelos, porque ele tinha mais dinheiro do que é permitido para um presidiário ter na cela, são R$ 95,40. 40 centavos eu achei bárbaro. E 10 dias sem visita também. Mas ele tinha... Não, é que a lei determina que seja 10% do salário mínimo. Ele tinha 560. Porra, tá grandão. E ficou 10 dias agora, tá fora da operação. Não, e o problema o Sérgio é não Cabral, receber ele visitas, é uma pessoa que... Ele não adianta, ele é assim. Agora, cabe aqui nós questionarmos. Desvio de conduta. É uma baderna precisar de dinheiro dentro de uma penitenciária. Vai usar pra quê? A gente sabe que tem os mercadinhos. Eles compram muito bem, os mercadinhos. Comércio lateral, quem é que cuida dos mercadinhos? Ou seja, o cara... Vocês não acharam bacalhau norueguês, queijo de cabra, chocolate suíço, camarão. E não era o bacalhau da mala do Jardel, hein? Não, era outro bacalhau. Era bacalhau, e não é nem neologismo que eu tô falando. É bacalhau mesmo. Então, assim, gente, para aí, vira bagunça o negócio. Essa época foi a mesma que ele fez um home theater, te lembra? Sim, ele fez um home theater para ver cinema. Ele tá lá, não tá fazendo nada, entendeu? Tem que passar o tempo, vamos ver. Tem filmezinho bom. Mas vamos combinar que eu podia comer caviar todos os dias, que não ia valer a pena ficar lá dentro. Eu não sei, querida, eu não sei. Eu não sei nem se eles ficam sempre lá dentro, se tu quer saber. Depende como ele vai ser o futuro presidente, né? Você sabe, pode ser que ele fique o resto da vida lá. Ultimamente no Brasil. A coisa não anda fácil. O que anda fácil ou o que é tranquilo é que você não precisa mudar de canal para ter opções culturais. Nós temos aqui a nossa Alice, do Programe-se. Magda, tem uma boa atração para quem está em busca aí de uma coisa diferente para o final de semana. É o espetáculo Com a Corda Toda, que promete fazer a plateia rir do início ao fim. E a apresentação conta com stand-up, música, personagens e números com a plateia. E entre os artistas está André Damasceno, que tem mais de 30 anos de experiência no humor. Eles se apresentam sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Dan Higgs. E em todos os outros sábados, tanto de outubro como de novembro, o espetáculo pode ser conferido nesse mesmo horário e no mesmo local. E muita gente não sabe, Magda, mas rir, o ato de rir, ele aumenta a dopamina, que é aquele hormônio associado ao prazer, e diminui os níveis de estresse. Então é uma boa oportunidade, não é mesmo? Então, no teatro, este espetáculo. Na TV,
O Atualidades Pampa. Você não fica chateado, aliás, só quem ri. assiste esse show do André Lacerda, nós somos, né, hoje nós fomos uma turma, coisa e tal, e a gente ri muito. É excelente. É muito engraçado. E ele não disse o que tem para sexta-feira. É muito Disse, eu engraçado. perdi. Então vou dar uma dica para esqueci. vocês. Lembram todos aqui das bandas marciais? Aqueles desfiles maravilhosos com as bandas 7 de setembro, marciais, eu me lembro. com as meninas marchando, enfim. A baliza. Pois bem. A baliza. Baliza. John da Philip banda. Sousa. Isso. Nessa sexta-feira, pela manhã, acontece no Parque da Redenção mais uma etapa da Festa Nacional da Música, que é o desfile com algumas das principais bandas marciais do estado do Rio Grande do Sul. Um evento belíssimo, que começa por volta de 10h30, 11 horas, onde nós teremos aproximadamente uma dúzia das principais bandas marciais do Rio Grande do Sul, destaque aqui para Porto Alegre, para a banda Juliana, que é uma tradição, a banda do Julinho. Eu dei enfim. aula lá. Então, é muito bonito. Nessa sexta-feira, feriado, dia 12, dia da criança, leve seus filhos para conhecer uma banda marcial, para ver que coisa bonita que são as bandas marciais. E olha, as bandas marciais estão cada vez mais modernas, tocando músicas clássicos do Jota Quest, tocando músicas, enfim, de todo mundo. Leva a Alicia, porque se ela não conhecer vou banda levar. marcial agora, não vai conhecer nunca mais. Não vai ter. então- Marne Barcelos. Dona vamos aos Magda, vamos aos aniversariantes. primeiros aniversariantes. O primeiro deles é o senhor José do Patrocínio, poeta, ensaísta, jornalista, e foi um homem e escritor brasileiro, um homem ligado, foi um dos primeiros homens cultos do país, negro, ligado à cultura negra brasileira. O segundo, o senhor Alfred Dreyfus, o famoso caso Dreyfus. Dreyfus era um oficial francês, judeu francês, que foi acusado de haver traído a pátria francesa. Foi levado a julgamento, perde a sua patente, foi humilhado na frente de todo mundo e o processo se arrasta. Nesse momento, o grande jornalista e escritor francês Émile Zola publica uma carta num dos principais jornais franceses contra o então presidente francês, com o seguinte texto, com o seguinte título: Eu acuso. Acusa as forças francesas, aqueles investigadores, de planejarem a destituição deste oficial. Passam-se os anos e aparece aquele que foi o homem que entrega os projetos aos alemães. Isso foi depois da Guerra Franco-Prussiana, 1870-71. Isso foi já no final do século. Foi restabelecida a sua patente e ele volta ao exército francês depois de muitos anos. Isso é um caso que foi famoso, o caso do Dreyfus. Outro aniversariante, Mário de Andrade, essa figura fabulosa da cultura brasileira. Mário de Andrade tem um dos textos mais lindos que eu li na minha vida e que fala da pessoa que está cansada de falar bobagens, de ouvir bobagens, que ele tem direito, já ao final da sua vida, de parar de escutar bobagem, de parar de falar com pessoas chatas e de curtir a sua vida. É um texto lindíssimo do Mário de Andrade que você vai gostar muito. Jacques Tati é um grande humorista francês que eu acho simplesmente horrível. O Jacques Tati, ele fez muitos filmes, como é que é o nome? Não sei o que não é o Inspetor Clouseau, que é outra coisa. Vocês conseguem rir dele. É horrível, chato. Monsieur Hulot, era o filme dele. O Mário Zan, músico e acordeonista ítalo-brasileiro, era Zandoneg o nome dele, fui amigo pessoal do filho dele, que era um produtor musical lá em São Paulo. Mário Zan, né, que fez a música do quarto centenário, 1954, em São Paulo. John Lennon, o filho dele também de aniversário, o grande John Lennon, estaria hoje completando 78 anos. Autor de uma obra-prima. Sim, Imagine, isso aí é maravilhoso. Taiguara, outra figura, nascido em Montevidéu, e para mim a música dele mais linda, O Universo do Teu Corpo. Eu desisto, não existe essa manhã que eu perseguia. Eu acho lindíssimo isso. A atriz Maria Cláudia. O Marcelo Crivella, completando hoje 60 anos de idade. Não conseguiu eleger o filho dele deputado, hein? O Guilhermo... me pareceu meio mútuo isso. O Guilhermo del Toro,
ator e diretor mexicano maravilhoso, fez um filme sobre a vida do Che Guevara, né? Do Che Guevara. Mário Frias, ator, 47 anos, o Sean Lennon, que é o filho do John Lennon, tem aniversário no mesmo dia do pai. E aniversário de morte, Chicão Tofani, do senhor Emílio Garrastazu Médici hoje. Foi o meu maior ídolo. Não podia ser Meu maior ídolo, desde infância. Mais que o Geisel. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele era um cara que tinha uma postura de estadista. Verdade. Muito legal. Muito legal. Muito bem. Muito legal também será o programa de amanhã, porque esse de hoje está, ó, indo embora. Tenham todos uma boa noite, obrigado pela companhia. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos com mais uma edição do Atualidades Pampa. Até lá.